Oi, gente! Para quem não me conhece, sou a nova castora do blog. Meu nome é Virgínia. Estou passando aqui rapidinho para pedir para vocês entrarem no blog Óleo de Castor. O blog está muito legal e cheio de coisas engraçadas. Tem as redes sociais. Estou sempre fazendo as postagens no Facebook. Curte lá. E sigam o blog no Twitter também. O Castor-chefe está sempre no Twitter falando as besteiras dele. Bom, agora eu vou deixar para o Paul continuar com o Castor Ciência. Beijão para vocês! Oi, galera! Meu nome é Paul. Este é o Castor Ciência 5. Então, já devem me conhecer. Mas se é a sua primeira vez aqui, eu vou explicar o que está acontecendo. Castor Ciência é uma websérie com vários vídeos que são publicados a cada 2 semanas. E eu, Paul, sempre estou aqui explicando como as coisas funcionam, por que existem e tudo mais. Costumo utilizar de muita clareza, explicando rapidamente e de maneira fácil as coisas, e ainda sobra um espacinho para um bom humor. Você sabe que poderia me enviar sugestões de temas? O e-mail está aí na tela, ou se preferirem, comenta aí mesmo no vídeo. Me pediram para falar sobre magnetismo. Bom, esse vai ser um tema muito legal. E eu acho que durante ele vou até fazer uma experiência. Vamos lá? Magnetismo. Magnetismo é um fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos chamados ímãs. Atração entre ímãs e certas substâncias magnéticas, como por exemplo ferro, cobalto ou níquel. E também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo correntes elétricas, como fios elétricos. Todo ímã apresenta 2 regiões distintas em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã. Esses polos possuem comportamento diferente na presença de outros ímãs e são denominados norte e sul. Tem-se a impressão de que os polos dos ímãs são sempre idênticos, mas isso não é verdade, pois suspendendo-se o ímã horizontalmente por um fio atado ao seu centro, verifica-se que após uma série de oscilações ele sempre se posiciona de maneira igual, tanto em relação ao norte como ao sul. Denomina-se por isso polo norte, a extremidade que se volta para o norte, e polo sul, a outra, claro. Chamamos de ímã temporário aquele que se comporta como um ímã somente quando em contato ou nas proximidades de um outro ímã. Vamos falar um pouco sobre atrações e repulsões. A diferença dos polos de um ímã fica mais clara quando se notam as ações que os polos de um ímã exercem sobre os polos de um outro ímã. Vamos lá. Aproximando-se o polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã, nota-se uma atração. Já aproximando o polo norte de um ímã com o polo norte também de um outro ímã, nota-se que não dá para uni-los, a não ser que você exerça uma força muito grande. Eles se afastam. Assim, podemos verificar a lei da força magnética. Polos da mesma natureza se repelem e de naturezas diferentes se atraem. Assim, como a força da gravidade e a força elétrica, a força magnética é uma interação à distância, ou seja, não necessita de contato. Dessa forma, associamos os fenômenos magnéticos à ideia de campo, assim como os fenômenos elétricos. Consequentemente, dizemos que um ímã gera no espaço ao seu redor um campo que chamamos de campo magnético. O campo magnético interage com outros ímãs, com as substâncias magnéticas e com correntes elétricas. Bom, hora da experiência. Vamos fazer uma experiência rápida para demonstrar a extensão de um campo magnético. Atenção!
Faça as experiências, sempre com a ajuda de um adulto. Não importa se tem 10 ou 80 anos, peça sempre para um adulto te ajudar. Precisamos de limalha de ferro. Como conseguir? É só raspar um ferro com uma lixa, com uma lima que você tem em casa, que você vai conseguir a limalha de ferro. Uma folha de papel, pode ser um recipiente, como por exemplo o isopor. Um ou mais ímãs. E é só. É coisa rápida, é simples. Dá para fazer em casa, com um adulto. Vamos lá. Espalhe a limalha de ferro em uma folha de papel. Pode jogar ela mesmo, faz um montinho com ela, tal, joga em cima. Depois, coloque um ímã no meio. Os pedacinhos da limalha de ferro eles vão se organizar fazendo linhas curvas, você pode observar. Essas linhas ligam os polos norte e sul e são chamadas de linhas de campo ou também linhas de força. Entenderam? Aí que mostra para vocês o campo magnético. Curiosidade! Os polos de um ímã são inseparáveis, ou seja, não é possível dividir um ímã em duas partes para separar o polo norte do polo sul. Aí você se pergunta, como assim? Cortando um ímã pela metade, seja lá em qual direção for, vamos ter dois novos ímãs completos. Isso é, para cada um dos pedaços surgem dois polos, como é um ímã normal mesmo. Então, resumindo em uma frase, quando partimos ao meio um ímã em barra, obtemos dois novos ímãs. Uma outra rápida curiosidade. Quando aquecemos um ímã acima de uma determinada temperatura, ele deixa de gerar o campo magnético. Por exemplo, os ímãs de níquel perdem a sua capacidade quando aquecidos a 350 graus Celsius. Os de ferro a 770 graus Celsius. Então os mais atentos vão me falar, pô, as bússolas utilizam magnetismo, não é? Sim! Muito bem! Bússolas são aparelhos que servem para a orientação dos viajantes e que usam como ponteiro uma agulha magnetizada, ou seja, se comportando como um ímã. Respira, hoje o assunto é extenso. Uma bússola sempre tende a se orientar pelo campo magnético aplicado sobre ela, com o polo norte da bússola apontando no sentido desse campo. Isso puxa o nosso último assunto de hoje, o magnetismo terrestre. A Terra, ela exerce sobre uma agulha magnética a mesma ação que um poderoso ímã gigante. Então a Terra pode ser considerada como um grande ímã cujos polos magnéticos estão próximos dos polos geográficos, só que um pouco diferente. O polo sul magnético fica próximo ao norte geográfico e o polo norte magnético fica ao polo sul geográfico. O campo magnético da Terra protege o planeta dos chamados raios cósmicos, feixes de partículas de alta energia que vêm do Sol. Ao se aproximar da Terra, as partículas carregadas eletricamente são desviadas devido à interação magnética em direção aos polos. Essas partículas são desaceleradas ao entrar na atmosfera, emitindo radiação. E a visualização desse fenômeno, aqui de dentro da Terra, é chamada de aurora, que pode ser a boreal no norte ou austral no sul. É a mesma coisa. Bom, gente, o assunto hoje foi produtivo. Falamos bastante coisa. Espero que tenham conseguido ajudar, nem que seja só um pouquinho. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos, curte e compartilha para dar aquela força pra gente. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau!